Bom, se você caiu aqui nesse vídeo, seja muito bem-vindo. Provavelmente você quer fazer os seus primeiros desenhos realistas ou pelo menos saber mais sobre realismo. Você quer se desenvolver como um artista, né? Você quer ser um grande desenhista, você quer ser um grande desenhista do realismo. E nesse vídeo você vai entender, né, qual que é o método que eu uso para deixar um desenho realista. E o melhor desse método é que ele já vai te dar uma habilidade e uma percepção bem diferente do que provavelmente você está acostumado, né? Um dos pilares desse método é trabalhar de um jeito mais profundo na tua percepção, para você conseguir realmente chegar no realismo. Bom, então o que você vai aprender hoje aqui? Qual que é esse método e como que é possível você desenvolver esse tipo de percepção realista? Como que você faz isso? Como que mesmo sem levar jeito nenhum para desenhar, você consegue desenvolver essa percepção para você conseguir desenhar bem? Então você vai aprender também como que eu descobri isso, como que surgiu esse método que eu ensino hoje. Não foi do nada, né? Não foi uma coisa que eu peguei em qualquer lugar, é algo que eu já faço há muito tempo, já pratico há bastante tempo. Como que surgiu? Você vai entender também quais foram os erros, quais foram os principais erros que eu cometi lá atrás e que eu jamais cometeria hoje de novo, que eu faria totalmente diferente. Você vai descobrir isso. E para terminar, você vai ver como que você pode implementar esse método também e começar hoje mesmo a aplicar no teu desenho. Daí beleza, e para quem que vai ser esse método que eu vou ensinar hoje? Para quem que é? É para você que está começando agora, que descobriu o realismo agora e quer descobrir esse mundo, quer aprender um método para você também conseguir fazer os desenhos. É para você que já tentou, já colocou o pezinho na água, já começou seus primeiros desenhos, mas não deu certo, já teve bastante tentativa, deu errado. Você não está curtindo o resultado, está faltando alguma coisa para você aprender. É para você também que já desenhava na infância, de repente você parou, por algum motivo você parou, hoje você tem 20, 30, 40, 60 anos de idade, você quer voltar, você quer reviver essa paixão do desenho, então esse vídeo aqui vai ajudar você também. É para você também que além de hobby, além de ter o desenho como hobby, você também busca uma segunda fonte de renda. Você quer usar o desenho também como uma segunda fonte, você de repente quer fazer encomendas artísticas de desenho, ou de repente você pensa logo em viver do desenho, trabalhar da sua própria casa, né? Você tem esse sonho também, então esse vídeo aqui também vai te ajudar nisso. Por quê? Porque a primeira coisa é você alcançar um realismo realmente que se destaque, né? Que não seja mais um desenho, que você imprima ali sua identidade. É para você também que está se sentindo meio travado, de repente você acredita que para desenhar bem precisa ter dom, né? Será que precisa mesmo ter dom? Então nesse vídeo aqui você vai entender isso também. Esse vídeo também é para você que está tratando de repente uma depressão, para você que está se sentindo muito ansioso, né? Muito estressado. Se você já estiver fazendo um tratamento e de repente você quer encaixar uma atividade, né? Uma atividade como uma terapia. Você vai ver a importância do desenho para isso também. Agora eu preciso te falar também para quem que não é esse vídeo, quem que ele não vai ajudar. É para você que quer rapidez demais, para você que gosta de atropelar o processo na hora de desenhar. Você foca muito mais no resultado final, você não tem muito interesse em curtir o processo do desenho. De repente você quer um estilo mais simples, né, mais artístico de desenho, então esse vídeo aqui não vai ajudar você. De repente é melhor você procurar um outro método, um outro estilo de desenho, porque esse vídeo provavelmente não é para você. E por que eu estou falando isso? Porque desenhar é uma terapia, né? É um estilo para você ser uma pessoa mais calma, para você chegar do teu trabalho, né? Depois de um dia cansativo, você sentar ali, usufruir. O desenho realista, a gente passa um bom tempo curtindo o mesmo processo dele. Então você vai entender isso aqui, para você que sente ansiedades, para você que está de repente tendo insônia, né? Não está conseguindo dormir bem à noite, está se sentindo cansado durante o dia, muito estresse. Então o desenho ele vai ajudar bastante você. Então o que eu vou te ensinar aqui hoje também não é um passe de mágica que você já pega, começa agora e daqui a pouco já está desenhando super bem. Não, é um processo. Eu vou te mostrar um método que se você implementar você realmente vai chegar nos resultados desde que você se dedique, tá? Não adianta você achar que é um passe de mágica. Se você pensa assim, provavelmente esse vídeo aqui também não vai te ajudar. Não tem como você desenhar bem sem esforço nenhum. O que vai fazer você, né, ir desenhando cada vez melhor e aumentando o nível de detalhes do seu desenho, o realismo dele, é unicamente a compreensão que você vai ter do método
e o quanto que você vai se dedicar, que você simplesmente vai colocar em prática. É isso que tem trazido resultado nas pessoas que eu ensino, como a Meire. Olha só o desenho da Meire, do Edivan, olha o desenho do Rick, do Fernando, do Fábio. Então, por mais que as pessoas já comecem realmente a ver resultado já no começo, né, quando eles já começam a entender o método, é preciso que você siga, tá? Todo o método para você entender realmente. Desenhar também faz todo esse bem na nossa saúde. É uma terapia, realmente melhora o foco, melhora a concentração, né? Ajuda a combater também a depressão. Eu não sei o quanto que o desenho pode impactar a sua qualidade de vida também. Eu não sei o que vai tornar isso, né? Eu sei que ele faz bem. E é isso que eu queria te mostrar também rapidinho, como impactou, por exemplo, a vida do Augusto. Olha só o que ele diz aqui. Depois que meu pai se foi, entrei em depressão, pensei em ir junto com ele. É uma perda irreparável. Eu desenhava muito. Ele sempre me dizia para eu correr atrás dos meus objetivos e mesmo assim fiquei sem forças e sem chão. Mas graças a Deus estou voltando aos poucos e me deparei com teu trabalho fantástico. Eu amo a arte, desenho é algo da alma, não tem como explicar. Agradeço a Deus pela sua existência, seus desenhos me faz ressurgir a vida. Amém. E assim, eu recebo vários depoimentos iguais esse aqui, muito parecido, direto, né, por mensagens, porque realmente é isso que o desenho tem feito na vida de muitas pessoas. Beleza, e como que eu aprendi isso, né? Como que eu cheguei nesse método? Será que eu tinha um super talento? Será que eu nasci com esse dom? Sempre desenhei bem? E pra te falar a verdade, não, tá? Meus desenhos eram bem ruins e eu não levava jeito nenhum pra desenhar, não, realismo, tá? Meus desenhos eram bem ruins. Eu me lembro quando eu era pequeno, eu gostava muito de fazer desenhos de objetos, das pessoas, né? Eu gostava de olhar para minha família, ficar ali desenhando. E se você me perguntasse se ficava legal aquele desenho, na minha cabeça, na minha imaginação, com certeza ficava ótimo. Mas na real tava bem ruim, tá? E daí eu fui crescendo e eu lembro que eu fui parando bastante de desenhar esse estilo realista. Por quê? Porque na época, o que eu tinha de referência, né? Não tinha internet naquela época. Então eu comprava muitas revistas que ensinavam a desenhar. Ali já tinha figuras, era a referência que eu tinha no momento, né? Figuras realistas, anatomia humana, né? Então eu ficava ali tentando aprender com aquelas revistas. Não aprendia, tá? Infelizmente não dava para aprender. Eu era pequeno também. Eu acho que era muito mais a questão do meu sonho, que eu tinha de sempre querer desenhar de alguma forma que ficasse realista, né? E aí eu fui parando um pouco, comecei a desenhar outros estilos. Pegava estilo mangá, estilo de super-heróis. Eu lembro que eu desenhava muito Pokémon, desenhava muito Dragon Ball, né? Vários desenhos daquela época que eu, por ser um desenho mais simples, eu comecei a desenhar bastante, né? Deixei um pouco de lado esse estilo realista que eu gostava. E daí eu fui crescendo praticamente desenhando esse estilo, né? E de vez em nunca eu pegava de novo um pouquinho o realismo para me tentar aprender. E assim, para mim, desenho sempre foi prazeroso, né? Claro que eu queria ter um bom resultado, mas o prazer que me trazia, né, esse momento que a gente se expressa, para mim, é o mais fantástico da arte. Mas é claro que no fundo eu queria muito ter um desenho realmente que chamasse atenção. Isso foi aguçando ainda mais quando eu fui crescendo, que eu comecei a ver muitos artistas. Agora a gente já tem a rede social, comecei a ver artistas do Brasil, artistas de fora. Eu comecei a ver os desenhos deles e aquilo começou a me encantar, né? Como que eles faziam aqueles detalhes. Eu já comecei a ver um nível de realismo que me chamava atenção. E eu sempre tive isso, né? De quando eu vejo um trabalho, quando eu vejo um desenho, aquilo me chama atenção, começa a ter vontade de tentar, né? Só que eu não conseguia, era difícil para mim. Eu via, era engraçado que eu via muitos artistas desenhando e eu tinha uma mania de sair comprando, né? Eu comecei a pensar que o segredo estava no material. Saí gastando meu dinheiro à toa, comprando vários materiais que eu tenho até hoje. Material encostado. É dois extremos, né? Tem gente que não tem talvez condição de comprar material e tem gente que tenha uma certa condição de comprar. Eu tinha, podia comprar na medida do possível, então eu corria, ia até longe para comprar esses materiais de desenho e eu não conseguia fazer nada, né? Não adiantava ver o vídeo ali do artista fazendo. Só que por incrível que pareça,
Nessa época eu comecei a acreditar que meus desenhos estavam bons, né? Eu comecei a acreditar que aquele sombreamento que eu fazia estava interessante. Não sei o que passava na minha mente, que eu comecei a acreditar que estava bom. Eu já sonhava em desenhar, fazer encomendas artísticas para entregar para as pessoas. Até que eu tive um choque de realidade no dia que eu encontrei com um amigo meu. E podia ter sido um momento que eu parasse de desenhar ali. Só que eu encontrei com ele e ele falou: Henrique, você sabe desenhar, né? Por quê? Porque eu falava que sabia desenhar. Ele falou assim: mano, faz um desenho pra mim. Aí ele me deu todas as características do desenho que ele queria. Faz um desenho assim, ó, que era a cabeça de um tubarão. Você faz bem bacana ali o desenho. E o corpo tem que ser o corpo de um homem. Você faz um cara forte, né? E a cabeça saindo um tubarão. Vou usar esse desenho em um projetinho meu aqui. E faz lá, depois você traz aí que a gente negocia, né? Ver quanto que ficou. E eu, todo empolgado, fui lá fazer o desenho, achando que ia ficar interessante, que ia ficar bom. E eu lembro que eu desenhei de braço cruzado. Eu desenhei de braço cruzado só para não ter que desenhar a mão, porque eu sabia que se eu desenhasse a mão ia ficar horrível o desenho, porque eu nem sabia desenhar a mão. E a cabeça, cara, a cabeça tava tão ruim. Eu vou ver se eu coloco aqui do lado para você dar uma olhada. Eu não tenho mais o desenho, mas eu vou fazer aqui no papel, na edição, vou colocar aqui do lado para você ver mais ou menos como que tava, né? Desviada a cabeça, torta. Não sei por que motivo eu acreditei que a cabeça do tubarão tinha que ser virada para trás, sabe? Eu imaginei aquela parte de cima que ele tem, que o tubarão tem nas costas, quando ele tá no mar, que só aparece aquilo. E sei lá o que deu na minha cabeça. Eu peguei e fiz a cabeça do tubarão daquele jeito. E aí eu nunca vou esquecer que eu levei o desenho para ele, e ele pegou o desenho, começou a olhar pro desenho, olhou para mim e começou a dar risada. E ria tanto. E eu, meio sem graça, ele falou assim: mano, isso aqui é o desenho que você fez? E deu risada. Falou: aonde que você desenha? Ele falou pra mim: aonde que você sabe desenhar? Pegou e me entregou o desenho e continuou rindo da minha cara. Foi um dia que eu fiquei bem pra baixo, eu fiquei meio triste naquele dia. E por que eu tô te contando tudo isso? Porque alguns dias depois eu encontrei com ele de novo e ele falou: mano, aí foi lá, pegou, calma aí, pegou um desenho. Por quê? Porque ele falou assim: eu pedi para um brother meu fazer, olha só o desenho que ele fez. Aí ele trouxe o desenho para mim. E ali que está mais um ponto interessante nessa minha jornada. Por quê? Porque eu vi e realmente estava rico. Tinha muitos detalhes naquele desenho, expressivo, um sombreamento muito bacana, muito bonito. A carga dentária do tubarão, tudo bem feitinho. O corpo, né, forte, ele fez a camisa rasgando, saindo na cara do tubarão. E eu fiquei ali um tempão olhando. Eu acho que ele, claro que ele admirou, porque ele ia fazer, eu não sei que projeto que ele ia fazer, mas eu como desenhista, né, ele não desenhava, mas eu como desenhista que vi esse trabalho de outro desenhista, isso ali me motivou muito, que eu olhei, e eu sempre tive isso, né, de olhar um trabalho, né, a riqueza de detalhes, e aquilo me motivava para tentar chegar naquele nível, e aquilo me motivou muito. Eu saí dali muito mais disposto, muito mais motivado para continuar tentando aprender o desenho realista, que eu já estava pensando em desistir depois daquele dia meio chato. Enfim, isso foi me trazendo de novo nessa vontade de desenhar. Eu comecei a tentar de novo, não estava ficando bom, tinha muita coisa que eu não estava sabendo na onde que eu estava errando, que eu fui descobrindo ao longo do tempo, né, coisas que eu fazia errado, né, foi praticamente 10 anos que eu levei para chegar no nível que eu cheguei agora. Mas por quê? Porque eu não tinha um norte, né? Eu não tinha uma direção. Então, muita coisa dava errado. A hora que começou a dar um baque foi quando eu descobri o livro Desenhando com o Lado Direito do Cérebro. Era um livro que muitos artistas falavam dele, né? Que mostrava um pouco ali sobre percepção, ensinava um pouco, não era tão focado em técnica. O livro não passava técnicas, meio que dava uma arranhada, mas o que aconteceu? Eu fui atrás desse livro, eu comprei, e ali que teve uma virada de chave mesmo, que eu comecei na leitura do livro a compreender como que funcionava a percepção de um desenhista, né? O que estava por trás? E aí a ficha começou a cair. Eu acreditei por muito tempo que precisava ter dom para desenhar bem, para desenhar com realismo, e não era o que estava acontecendo comigo, eu não estava conseguindo. E ali eu comecei a perceber
que algumas coisas já foram mudando no meu desenho. A parte técnica não, estava bem ruim ainda, porque o livro meio que abordou esse lance da percepção. Então já foi melhorando alguma coisa no meu desenho, mas eu precisava aprimorar aquela técnica. Daí sim, eu comecei ao longo desse tempo treinando, desenhando, não estava ficando bom ainda, mesmo tendo entendido muita coisa daquele livro. Eu comecei a praticar mais, demorar um pouquinho mais, né, em cada detalhe que eu fazia do desenho, porque eu já estava entendendo um pouco mais sobre a minha percepção, o que eu consegui extrair para deixar o meu desenho realista. Ainda estava faltando muito aspecto técnico, mas dentro de mim eu percebi que isso já tinha mudado, a percepção. Qual que foi o lance que eu percebi depois também que fez muita diferença? Eu comecei a perceber, eu sempre gostei de desenhar muito o rosto, então eu desenhava os rostos inteiros e ali eu demorava muito, eu ficava muito tempo desenhando e eu percebia que não evoluía quase nada. O aspecto estava bem ruim, né? Eu tentava fazer aquela pele realista com acabamento bonito, não estava saindo legal. Eu comecei a pensar assim, eu vou começar a separar, em pequenos blocos, né, que hoje eu chamo de estímulo perceptivo, que daqui a pouco eu vou te mostrar isso na prática, que faz parte do método maestria. E eu comecei a separar, então, algumas partes da textura, algumas coisas que eu estava aprendendo, né, cabelo, depois eu comecei a separar também olhos, nariz, algumas partes sobre camada, desfoque, né, enfim, daqui a pouco você entende melhor. E eu comecei a fazer esses pequenos bloquinhos ali desenhando, e aí eu fui percebendo muita coisa, né? Ali eu fui melhorando o acabamento do meu desenho. Depois, quando eu ia para fazer os desenhos inteiros, eu comecei a ver as diferenças que estava causando um pouco mais rápido, né? Então aquilo ali foi soando para mim muito mais interessante. Eu comecei a montar, mesmo que intuitivamente, essa forma de eu aprender, de eu treinar cada etapa para depois ir fazendo. Eu comecei a ver que meus desenhos começaram a realmente evoluir. Foi um período que eu levei de mais ou menos aí 7, 8 meses, que você já pode ver aqui a diferença no meu desenho. Aqui eu já comecei a ter realismo usando esse conhecimento do livro e a minha própria experiência daquele momento, como que estava dando certo para mim. E aqui a coisa começou a mudar, eu comecei a compartilhar meus desenhos, meus trabalhos nas redes sociais, e começou a aparecer muita gente querendo entender como que eu fazia, querendo aprender. Muita gente também que queria encomendas artísticas. Olha para como é engraçado, porque antes eu queria muito fazer, agora que eu já não estava nem buscando tanto, só de eu estar compartilhando meu trabalho, muita gente já me buscava querendo encomendas artísticas. Então editoras, pessoas me procuravam de editoras para fazer desenho para capa de livro, contracapa. Pessoas queriam encomendas mesmo para desenhar pessoas, outras pessoas também que queriam que eu desenhasse animais, né? Cachorro, gato, é um mercado também, esse mercado pet que cresceu muito, né? Para quem sonha também em trabalhar com encomendas artísticas, né? Uma boa oportunidade. Pessoas querendo também um trabalho para estamparia. Então choveu coisas, choveu oportunidades nessa fase, e eu comecei a me descobrir também nessa paixão de ensinar as pessoas, né? Além de desenhar, eu também gostava muito de ensinar. E foi aí que eu comecei a ensinar, compartilhar também o meu conhecimento, passar para frente, né? Transformei cada etapa dessa em metodologia, peguei essa minha jornada ao longo desses 10 anos, vi o que deu certo, onde que eu podia encurtar o caminho, ajudar as pessoas, e foi daí que surgiu o método Maestria do Realismo, que eu ensino hoje. E graças a Deus o desenho tomou rumos enormes, né? Que eu não imaginava que podia, uma paixão de criança, e ter tomado esse rumo. Hoje é uma profissão, né? Eu faço algo que eu gosto muito, que é o desenho, gosto também de ensinar, e foi daí que surgiu a metodologia Maestria do Realismo, e eu vou compartilhar um pouco agora com você, para você também aplicar, para você também começar, né? Você que está começando agora no realismo, você que quer aperfeiçoar a sua técnica. Então vamos ver aqui o que você precisa para seguir o método e deixar o seu desenho também realista. Vamos lá. Bom, então antes de começar eu queria te mostrar isso, tá? Que isso aqui vai fazer toda a diferença na compreensão que você vai ter hoje do método Maestria, que é a memória perceptiva. O que é memória perceptiva? Qual que é a base disso? Por que eu vou falar disso? O que isso tem a ver com a tua percepção, com a evolução que você vai ter no teu desenho? Você que está começando agora, que está aprendendo, qual que é a base da memória perceptiva?
Por que ela faz a gente desenhar com realismo? O que está por trás da nossa percepção como desenhista para conseguir desenhar? Então eu quero que você preste bastante atenção. Eu vou ler um pouco aqui o que diz esse estudo, que eu vou colocar a referência dele aqui do lado. E eu vou ler um pouco, olha só. Existem estudos que mostram que pesquisadores descobriram que existem 3 fatores que podem influenciar a habilidade que o indivíduo possui de desenhar figuras de forma realista: a maneira como ele percebe a realidade, sua memória com relação à informação visual e quais elementos ele seleciona para desenhar. Segundo os estudos, pessoas com dificuldades para desenhar não veem o mundo como ele realmente é, percebendo de maneira equivocada aspectos como tamanho, forma ou cor dos objetos. Curiosamente, essas interpretações errôneas também nos ajudam a entender o mundo. Por exemplo, quando percebemos objetos mais distantes como sendo menores, isso ocorre porque os nossos olhos enviam informações enganosas ao nosso cérebro. Ou seja, tá só abrindo um parênteses aqui rápido. Por que pessoas não desenham com realismo? Isso é estudo, tá? É coisa científica e comprovada. Isso faz a gente ter um norte melhor, para a gente entender um pouco mais sobre a nossa percepção. Então, uma pessoa que ainda não desenha bem comparado com uma pessoa que já desenha bem com realismo, que a gente aqui está tratando sobre realismo, ela interpreta de forma equivocada, errônea, muita coisa que ela observa. Tá? É aqui que começa, tá? A percepção. Muita gente pensa que é na técnica, que aprendendo a técnica ela já vai ficar boa no desenho, só que não é bem assim, tá? São maneiras equivocadas que a pessoa vai criando na memória, tá? Um repertório enganoso na memória dela do que ela interpreta. Um exemplo disso, uma criança, quando a gente é criança, a gente de repente começa a desenhar com aquela forma mais, né, de imaginação. Então quando você ia desenhar, por exemplo, um sol, você deve lembrar que você, muita gente fazia um círculo, vários tracinhos, né? A gente acreditava que aquilo ali era o sol, daquela forma que desenhava o sol. Por incrível que pareça, muitas pessoas depois de adultas, quando elas voltam a desenhar, se ela desenhava um palitinho, um boneco de palito, quando ela pegar de novo, mesmo na fase adulta, ela vai desenhar da mesma forma, porque é a referência que ela tem, tanto motora, manual, como a forma que ela interpretava, que ela começava a desenhar. Então aquilo se tornou uma dessas percepções enganosas, tá? Muitas pessoas intuitivamente não têm esse conhecimento que eu estou te passando, mas elas desenham bem, com realismo. Por quê? Porque elas de alguma forma entenderam como que elas percebem o ângulo, o contraste, as diferentes tonalidades, né, os tons de cinza, se ela estiver desenhando em preto e branco. De alguma forma, ela criou esse repertório na memória dela, que não é aquele mesmo repertório infantil, por exemplo, de desenhar um sol daquela forma. E isso parece bobeira, mas na hora que a pessoa está desenhando, por mais que ela esteja olhando para uma referência do lado dela, esses enganos perceptivos ficam trabalhando dentro da gente, tá? Essa dificuldade que eu tinha muito. Você está desenhando ali, começa a vir na tua mente, né, como que é uma mão, aí você já vai lá, começa a desenhar a mão meio que como está na tua cabeça. Por mais que você está com a tua referência para olhar, você não tem uma educação perceptiva. Então é isso que os estudos aqui mostram. Pessoas que não desenham bem não têm isso desenvolvido, só precisa aprender a desenvolver. Olha só como continua: percepção visual aguçada, tá como o título aqui. Aparentemente, indivíduos com mais habilidades para desenhar parecem conseguir contornar os equívocos percebidos por nosso cérebro e interpretar o que os seus olhos realmente estão vendo. Ou seja, duas pessoas, uma pode estar interpretando aquilo que ela está vendo, tendo uma interpretação de mundo, né, da referência de uma forma, e a outra que já dominou, aprendeu a desenhar bem, talvez mesmo que intuitivamente, sem ter esse conhecimento que eu estou te passando, mas ela aprendeu a interpretar e corrigir esses equívocos que a gente vê muito, esses enganos perceptivos, que eu vou te falar mais daqui a pouco. Então essas pessoas que são capazes de se lembrar de determinadas relações, como ângulos e proporções dos objetos, além de focarem melhor tanto nas proporções como nos detalhes isolados. A gente vê muito isso no desenho realista. São várias visões que a gente acaba tendo que aprender sobre proporção,
sobre detalhes isolados do desenho. Além disso, artistas habilidosos conseguem selecionar melhor quais elementos do objeto original devem ser incluídos no desenho. Olha só, existe isso também na hora que a gente está desenhando. Então, a gente não sai desenhando tudo que a gente vê daquela forma. Era um erro meu. Tentava representar todos aqueles detalhes do jeito que eu via e tal. Não ficava legal. Desenhistas habilidosos, como aqui nos estudos está mostrando, eles conseguem interpretar e selecionar o que eles vão colocar no desenho. Como que eles vão colocar no desenho, como que eles vão deixar com a aparência daquilo que ele está vendo, mas não fazendo exatamente da forma que ele está vendo. Então é isso que você também vai entender hoje. E aqui continua, e a boa notícia de tudo isso é que os mesmos pesquisadores reconhecem que existem poucas habilidades que não melhoram com a prática, e o desenho não é uma delas. Ou seja, é provado que essas mesmas pessoas que não têm habilidade para desenhar, elas podem perfeitamente desenvolver isso com a prática. E quando eu digo habilidade, é tanto a habilidade manual, motora, como a habilidade visual. Desde que ela faça isso com os estímulos certos, né? Como que ela vai aprender? Então isso aqui já quebra bastante o paradigma de muitas pessoas que acreditam que para desenhar bem é preciso ter dom, como eu também achava. Então o que acontece? Todo mundo não desenha bem, qualquer pessoa não desenha bem. A gente não nasce com essa predisposição para selecionar, para interpretar tudo perfeito e real para desenhar bem. Isso é preciso de se desenvolver. Seja intuitivamente, muitas pessoas que acabam a gente chamando de habilidosos, né, de talentosos, ou você tendo esse conhecimento e sabendo como que você desenvolve isso. Então, é bem simples o que o método Maestria faz. É simplesmente fazer você mudar a forma que você vê. O que você via antes, interpretava de uma forma errada e criou essa memória perceptiva de vários aspectos que não estão reais. O que a gente vai fazer no método é transformar isso, é fazer você enxergar de uma forma real cada coisa para desenhar, como que você seleciona. Então vai mudar muita coisa e você vai criando esse repertório na tua memória perceptiva. Hoje eu tenho certeza que alguma coisa vai ser plantado na tua forma de perceber e na tua forma de desenhar também. E daí, antes da gente começar, qual que é a base de um desenho realista? O que faz realmente esse desenho ser realista? Dá só uma olhada. Um bom desenho realista, ele é aquele que tem riqueza de detalhes, como você está vendo aqui. Geralmente ele impressiona, tá? Ele desperta curiosidade nas pessoas de como que foi feito aqueles detalhes. Muitas vezes ele é confundido até com uma fotografia, né? Quando alguém olha um desenho assim, nesse nível, tanto nas redes sociais como pessoalmente, geralmente as pessoas até confundem com uma fotografia pelo nível de detalhes que o artista conseguiu colocar ali, que qualquer pessoa consegue, tá? Você tem essa capacidade, todos nós temos. E beleza, e o que vai fazer você criar essa memória perceptiva, né? O que vai fazer você começar a desenhar com realismo, independente se você está começando agora, independente se você só quer aperfeiçoar a sua técnica, o que vai fazer você criar essa memória perceptiva? Então quais são os passos, tá, do método? O primeiro é você se educar com o menor conhecimento viável do material. Esse é o primeiro pilar do método Maestria, que é você ter esse menor domínio viável do material. Ah, Henrique, eu não sei nem qual material que eu vou usar. Calma aí que eu vou te mostrar, tá? E por que esse passo é tão importante aqui no método? Por quê, gente? Porque é onde moram os primeiros erros, tá? De muita gente quando vai começar, quem está começando, quem vai começar a desenhar agora. E foi assim comigo também. Eu não sabia onde que eu usava cada material, qual material que eu usava, por isso que eu saí comprando vários materiais. Eu não entendi esse menor domínio viável para mim conseguir ter realismo com aquele material específico que eu estava. Não sabia qual que é o efeito que ele causava, qual era o erro que eu estava tendo. Inclusive, se eu não tivesse como comprar os materiais, eu podia cair no erro oposto, que muita gente cai, que é nem tentar. Você acredita que precisa ter aqueles materiais, você não tem como comprar, você vai e nem tenta desenhar. E isso trava muita gente, porque as pessoas vêem muitos vídeos, né, na internet de artistas desenhando, de repente até você já vê algum vídeo meu usando algum material, fazendo de alguma forma um efeito, você vai tentar fazer, mas por você não conhecer os bastidores, dá tudo errado, né? Não fica legal, o efeito não sai bom. Então aqui é para você mudar isso, para você entender um pouco mais de como funciona. Então antes da gente passar para o segundo fundamento do método, tá? Esse foi o primeiro,
eu vou te falar sobre os 3 fundamentos do método Maestria. Antes da gente passar, eu só quero te preparar um pouco aqui. Esse aqui é um lápis Faber-Castell da linha 9000. A gente vai usar ele aqui hoje, tá? Então é um lápis fácil de ser encontrado, é um lápis que eu uso até hoje. Tem uma qualidade boa, um preço bacana, tá? É mais fácil de você encontrar em várias papelarias, não precisa ser só em casas especializadas de artes. Você consegue encontrar. A graduação pode ser 4B ou 6B. E o papel você pode usar um papel simples, tá? Uma folha de sulfite comum, 75 gramas, super simples de ser achado. Se você quiser usar também um papel canson como esse aqui também, que não é tão difícil de achar, vai ser interessante também, tá? Você pode olhar aqui para você usar. Beleza, agora o segundo passo do método Maestria, tá? Para você colocar em prática, é o que eu chamo de estimulação perceptiva. O que é estimulação perceptiva? Aqui você vai fazer vários estímulos perceptivos em cada pequena parte do desenho. Foi assim que eu desenvolvi a minha forma, mesmo intuitivamente, de aprender. Foi o que deu certo para mim e foi o que eu peguei ao longo da minha experiência e trouxe muito mais mastigado realmente para você colocar em prática. E isso aqui vai educar a tua forma de ver, né? São pequenos estímulos que vai educar a tua memória perceptiva, já vai fazer você começar a entender, compreender e perceber de uma forma diferente. Ao mesmo tempo você vai pegando habilidade manual, habilidade motora com esses estímulos que eu vou te passar. E quando você vai fazer um desenho completo, você vai perceber uma diferença. Sabe, se você só fosse fazer os desenhos completos de nariz, de olhos, boca e um rosto completo, animais, seja lá o que for que você for desenhar, se você não passa por esse primeiro processo de educação e estimulação perceptiva, você vai cometer vários erros que podia ser evitado lá na frente, né, quando você estiver fazendo os desenhos completos. Então é melhor você já educar tua percepção aqui, começar a criar essa memória, esse repertório que um bom desenhista precisa ter para depois você sentir essa diferença já nos seus primeiros desenhos. Então tem muita gente que pula essa parte. Eu não recomendo você pular essa parte, já ir fazer desenhos completos, porque você vai acabar passando as mesmas dificuldades que eu passei e que muita gente acaba passando. Eu perdi a conta dessa fase minha, do tanto de desenho que eu rasgava, que eu amassava e jogava no lixo, tá? Então não é isso que eu quero que você faça, né? Cometer esse tanto de erro depois, fazendo o desenho completo, só vai te dar dor de cabeça. Inclusive você vai lembrar de mim, tá? Se você começar a queimar a etapa, pular a etapa aqui do método, quando você for rasgar seu desenho, eu quero que você lembre de mim, que se estiver rasgando lá, um desses 2 pontos aqui você pode estar cometendo errado. Eu quero que você se lembra primeiro do que eu estou falando e analisa. O que você errou? Foi o domínio do material? Foi um menor conhecimento viável que você deveria ter? Saturou o papel? Né? Você não sabia usar aquela graduação do lápis? Ou era erro perceptivo mesmo, que você queria fazer de uma forma e saiu tudo errado, tudo ruim o desenho e pronto, bateu a revolta, se rasgou, jogou no lixo? Então estou te apresentando o caminho. Se você seguir pelo caminho errado, infelizmente o azar é seu, tá? Bom, vamos lá, vou te mostrar alguns estímulos, tá? Perceptivos e alguns erros, né? Como que você se atenta nesses erros para você ter uma educação perceptiva realista, tá? Para o seu desenho realmente trazer realismo. Então, quais são os erros que as pessoas cometem, tá? Que o desenho acaba não saindo legal e acaba passando longe do realismo. Nos cílios, vamos ver aqui nos cílios. Olha só como a maioria das pessoas que vão aprender o realismo acaba fazendo, e às vezes até por muito tempo, né? Faz esse arco e vai fazendo os fios desse jeito que você está vendo aqui. Tá bem picotado, bem quadradinho. Eu vou te mostrar do jeito certo, tá? Já está pronto ali em cima, mas aqui eu estou te mostrando o jeito errado. Olha só como muitas pessoas acabam errando e fazendo assim. Então, o que acontece? Os fios ficam bem retos, né? Normalmente fica muito reto, a pessoa tende a fazer desse jeito enquanto ela não educar a percepção dela para fazer os cílios de forma realista, tá? Tem várias coisas, mas aqui eu tô falando dos cílios e eu vou te mostrar agora o jeito certo. O que você tem que fazer? Primeiro é perceber, tá? Lembre em algum momento do dia, não agora, para você não perder a aula, para você não sair do clima aqui da aula, mas lembra de você qualquer hora olhar no espelho seus cílios, como que eles são, né? Como que se comporta a direção dos fios, começa a ser mais sensível, se atentar mais sobre isso, tá?
Então você começa a perceber como que é realmente aquilo, tá? Isso já vai educando a tua percepção para você não fazer como antes. Então aqui eu fiz um arco, tá? Sempre com esse mesmo lápis que a gente está usando, tá? O Faber-Castell. E aqui eu faço subindo, tá vendo? Vou fazer respeitando a direção, ó, e eu solto, né? Eu tento soltar minha mão e deixar esse fio mais suave, né? Cada vez que você deixa suave, vai ficando com mais aspecto realista, né? Com mais naturalidade esses fios. Então vou respeitando a direção, eles são um pouquinho caídos para esse lado. E à medida que vai chegando no centro, vai ficando mais reto, tá? O fio vai ficando mais reto. Então olha só, aqui vai chegando no centro e vai ficando mais em pé os fios, tá? A gente tem que respeitar essa direção. E à medida que vai caindo aqui pro lado direito, eu já vou mudando a direção, olha só. Você vai mudando, tá vendo? E sempre para baixo do arco. Você está reparando que eu estou fazendo para baixo. Eu faço o fio descendo e depois ele sobe e afina no final. Então são detalhes, tá? Que você se atentando, percebendo aqui, você faz com muito mais naturalidade, com muito mais realismo no seu desenho. Então para esse lado eu vou caindo, olha só. O fio desce e depois ele dá essa subidinha. Depois eu vou acertar, tá? Eu vou escurecer mais aqui embaixo, olha só. Eu vou pintando um pouquinho mais escuro, por quê? Porque geralmente ele é mais grossinho, né? Quando ele começa aqui embaixo, depois ele vai e termina bem suave. Então eu vou acertando, fazendo esse acabamento final. Sempre fazendo dessa forma, tá? Sempre pegando a quina do lápis para fazer bem fininho, né? O final desse fio. E aqui eu vou reforçando, ó, vou reforçando toda essa região, deixando mais escurinho, para ir dando mais aspecto realista ainda, que é assim que eu percebo, né, na realidade como os cílios são. E sempre dando essa girada que eu te falei, ó, faz alguns fios, gira o lápis, que aí você vai pegando sempre a quina e o fio vai sempre saindo mais fininho, né, mais natural, mais bonito. Vou fazendo mais alguns, né, aleatórios, né? Porque não é tão certinho, sempre tem alguns fios, né? Não é tudo igualzinho, então eu vou fazendo mais, não tem problema. Você nem precisa, quando você for treinar isso daqui, você treina livre, né? Você já vai acostumando a tua percepção, depois você vai observando na referência, né? Numa hora que você for desenhar. Olha só, eu vou deixando mais escurinho embaixo e já deu um aspecto bem mais natural, né? Do que aquela primeira forma que eu te mostrei, que muitas pessoas acabam errando. Bom, então olha só, para a gente fazer uma comparação, olha só o certo e o errado, tá? Olha só a diferença que isso causa, tá? A diferença que isso que você está percebendo aqui hoje já vai causar no seu desenho. Bom, agora mais um estímulo perceptivo que eu quero te mostrar. Olha só essa região da olheira, né? Vamos dizer assim, aqui do desenho que eu fiz. E é mais um estímulo bacana para eu te ensinar, para você aplicar, tá? Para dar mais naturalidade e realismo no seu desenho. Vou te mostrar do mesmo jeito, tá? O que as pessoas costumam fazer errado, que o desenho acaba ficando ruim, e depois eu te mostro o jeito certo. Então vamos lá que eu vou te mostrar. Então, como que faz, tá? Eu já vou te mostrar logo o jeito certo, olha só. Com a sua mão leve, tá? Vai fazendo desse jeito. É mais ou menos como fazer fios de cabelo, né? Desse mesmo jeitinho que eu fiz aquele desenho, olha só. Eu vou passando bem de leve, com a terminação suave, fina, como se fosse fio de cabelo mesmo. E pro lado de cá também, fino, né? Então a gente nem percebe onde teve a emenda, né? Fica bem natural o aspecto. E depois eu vou sombreando um pouquinho, né? Prestando atenção onde tem a sombra, né? O degradezinho leve subindo aqui para cima da ruguinha. Daqui a pouco eu vou te mostrar mais sobre esse estímulo também perceptivo para fazer rugas, tá? Então, isso aqui vai dar naturalidade, né? Tanto para a olheira, como eu te mostrei ali, para a região de baixo dos olhos, como para texturas, alguns tipos de texturas. Então, qual que é o jeito que as pessoas acabam fazendo e errando? Muita gente acaba errando. É fazendo desse jeito aqui, ó. Faz um pouco grosso, sabe? Meio feio. Depois, na hora que vai encontrar um traço no outro, fica esquisito. É extremamente normal isso aqui acontecer, tá? Meus desenhos antigos,
quando eu estava tentando aprender vários desenhos, era desse jeito, tá? Eu não percebia como que isso deixava feio o meu desenho, como que o aspecto ficava feio, ficava ruim. E é por isso que eu estou te mostrando aqui a naturalidade que dá quando você faz do jeito certo. Bom, então só para recapitular, você pode fazer esse treino aqui, ó, dos cílios, né? Pode fazer um treino simples aqui, ó, não com todo aquele acabamento, você pode fazer só desse jeito. Faz só o formato, né? Vai soltando a sua mão, fazendo fino, o traço para sair mais fino, né? Fios, falando em fios ainda, a gente acaba errando muito fazendo desse jeito os fios, meio quadradinhos, sabe? Meio ruins, né? Não dá um aspecto de fios realistas. Então, vai treinando também esse estímulo de fazer fios pequenos, depois mais longos, né? Fazendo desse jeito aqui, ó, sempre com suavidade, para terminar suave esse fio. Tenta já fazer o comecinho um pouco mais suave também. Isso aqui vai te deixar muito melhor na hora de fazer desenhos de fios, vai deixar muito mais natural o seu desenho. Agora um erro no sombreamento, tá? Um estímulo no sombreamento. As pessoas acabam sombreando desse jeito, ó. Eu sombreei por muito tempo fazendo assim, ó, vai pintando, né? Vai fazendo aquele sombreamento ali. De repente é uma parte do desenho aqui, tá bem ampliado, tá? De repente você vê grande assim, mas é porque tá bem ampliado. Então por isso que pode parecer grande no vídeo, mas é um pedaço pequeno, tá? Que eu tô fazendo aqui de sombreamento. Então qual que é o jeito ideal para você fazer? Presta atenção, olha só, eu vou fazendo com movimentos bem próximos do lápis, né? Com uma forma meio circular, se você prestar atenção. Olha com atenção, talvez você nunca olhou isso com atenção. Então olha como eu faço um movimento meio que circular. Para mim já se tornou natural, tá? Mas você entendendo isso daqui, com o tempo você também vai estar fazendo com naturalidade. Então eu vou fazendo bem próximo esse sombreamento, preenchendo e de forma circular, né? Olha só como isso aqui vai deixando um sombreamento muito mais homogêneo se comparar com esse da esquerda, tá? Que é o jeito que a maioria das pessoas acabam fazendo, quem está iniciando aí no realismo, e acaba estragando, né? Dando um aspecto ruim no desenho. E assim eu vou fazendo, tá? Tem que curtir esse momento, tá? Curte, né? Tenha paciência e curte. Relaxa mesmo, é para ser prazeroso mesmo. Faça da maneira certa e com paciência. Então vou fazendo bem tranquilo, com movimentos circulares, preenchendo, tá? De forma a preencher todo esse espacinho, não deixar falhas. Isso que vai deixar um sombreamento bonito, né? Homogêneo. E assim eu vou fazendo. Agora eu vou meio que puxar um degradezinho para esse lado, ó. Eu vou soltando a minha mão, né? Eu vou aliviando o peso da mão para ir ficando mais suave, né? Uma passagem de tons. Isso aqui é um treino de degradê livre, né? Um estímulo de degradê livre que você pode fazer, esse estímulo perceptivo, e vai te ajudar muito, vai melhorar muito seus desenhos quando você for fazer o sombreamento. E aí repara que eu vou soltando a minha mão, né? Aqui na esquerda é mais escuro e eu vou aliviando o peso da mão. Claro que dependendo da ocasião a gente pode fazer o sombreamento que não seja de forma circular, né? Um pouquinho mais solto, mas sempre com uma certa leveza no seu traço, na sua mão, né? Para ficar um sombreamento mais agradável. Gira de vez em quando, igual eu estou mostrando, né? Gira o lápis, que aí você vai pegando a quina, sempre a quina da ponta, nessas áreas escuras, e vai reforçando, né, a tonalidade do seu desenho. Eu estou reforçando aqui essa área porque ela é mais escura, né, um degradê que eu quero fazer. Então eu estou escurecendo mesmo, né, vou fazendo e aliviando o peso da mão à medida que vai chegando para lá. Agora eu venho esfumando, né, você dobra o papel higiênico, você pode usar um cotonete, né, você tem várias formas de você esfumar o desenho. Então eu esfumei e depois eu reaplico mais um pouquinho de camada, porque quando a gente esfuma ele acaba perdendo um pouquinho, né? Espalha um pouco, fica bonito, fica homogêneo, mas espalha um pouquinho. Então eu venho e reforço esse sombreamento, né? Vou fazendo um acabamento por cima. Olha só como ficou, como está ficando esse degradê. Um degradê simples, mas que causa uma baita diferença, tá? Que traz uma naturalidade para o seu desenho. Se você comparar esses dois sombreamentos, você vê como é nítido, né? A forma errada dessa forma certa. Outro estímulo perceptivo seria esse aqui, da textura,
né? Textura de tecido, de pele, vários tipos de texturização, a gente pode fazer desse jeito aqui, né? Tracinhos meio pesados, mas eu não recomendo, principalmente para textura de pele. Algumas texturas a gente vai fazer esse daqui, tá? Desse jeito, tranquilo. Mas as texturas, muitas delas não podem ser marcadas assim. Então você tem que fazer com mais suavidade. A textura da pele que eu faço nos meus desenhos, como esse que você pode estar vendo aqui do lado, eu faço dessa forma que você está vendo aqui, ó, quase sem tirar o lápis do papel, né? Você vai fazendo com a mão leve e com esses movimentos aqui regulares, né? Movimentos rápidos, movimentos próximos um do outro e suaves, né? Leves. Olha só, é assim que eu faço. A maioria da texturização que eu faço nos desenhos. Experimenta fazer esse estímulo, experimenta na hora de fazer a formação do seu desenho completo, experimenta fazer desse jeito, né? Não faça daquele outro jeito, porque isso aqui vai deixar as texturas próximas, bonitas, vai ficar muito mais agradável, vai dar um aspecto muito mais natural no seu desenho, você vai perceber. E qual que é o lance aqui, um segredinho também, eu vou desenhar um lápis aqui. É como se fosse o lápis que eu estou usando, tá? E aqui seria a ponta dele, olha só para mostrar a direção. Então tem uma parte que é a quina e tem essa parte mais achatada que a gente está usando, que está mais gasta, né? Então qual que é a minha recomendação para você? Usa essa parte gasta, deixa ela pousada no desenho, igual você está vendo aqui, ó. Tá pousada a parte gasta no papel e eu vou fazendo. Isso aqui vai deixando um traço muito suave, muito agradável. Para esse tipo de textura, para esse tipo de efeito, para esse estímulo específico aqui para fazer essa textura, usa a parte achatada do lápis, tá? Usa a parte que está levemente gasta. Isso vai trazer mais naturalidade e muito mais beleza no seu desenho. A quina a gente usa no sombreamento mais escuro, na hora de fazer fios, mas aqui especificamente usa sempre a parte achatada, tá? Para fazer essas texturas. Aqui mais um estímulo perceptivo de rugas. Muita gente faz desse jeito. Eu fiz por muito tempo assim. Imagine que isso aqui seria uma região de várias rugas, uma mão, né? Uma pele envelhecida. E a pessoa vai fazendo, cruzando os traços desse jeito, né? Na hora de desenhar. E aí tá um erro, tá? Não vai ficar bom. Se você fazer desse jeito, se você tá fazendo desse jeito, é hora de você parar, tá? Qual que é o jeito ideal para você fazer? É da mesma forma de fazer fios, que eu já te mostrei também naquela hora do olho, da parte de baixo do olho, você vem com suavidade, né? Quanto mais você estimular a tua habilidade motora e a tua percepção fazendo esses estímulos, melhor você vai fazer o seu desenho depois. Vale a pena gastar esse tempo aqui. Então eu faço bem suave e depois eu escureço e vou subindo um leve degradezinho, tá? Eu não posso deixar daquele jeito ali traçado, aquilo fica feio. Então eu faço, pode até fazer um leve traço, mas depois você vai vir sombreando e levando o degradê, né? Levando a sombra para a direção que você vê na referência, tá? Aqui vai ser de acordo com o que você está vendo, você vai ter a sensibilidade de olhar a tua referência. Olha só. Então poderia ter várias rugas, né? Vários efeitos aqui rugosos e eu ia completando, né? Você vai ver isso nas referências. E vai ficando coerente, vai ficando bonito, vai ficando harmônico quando você faz desse jeito. Porque você está respeitando a luz, a sombra. Olha só como todos esses 3 riscos que eu fiz, que seriam rugas, está subindo o degradê, está respeitando o sentido da iluminação, né? do desenho, da referência. Então isso aqui, gente, vai trazer naturalidade. Imagina você trazendo essa naturalidade, trazendo a naturalidade na hora de fazer fios, a realidade na hora de fazer os cabelos, os cílios, a textura na pele. Imagine tudo isso combinado na hora de formar o desenho completo, como que seu desenho vai ficar extremamente mais rico, mais bonito, mais real. Então esse é o lance dos estímulos perceptivos, tá? Educar a tua percepção, ao mesmo tempo te ajuda no domínio do material e te ajuda também na habilidade, né? Na habilidade manual, motora. Então é um boom mesmo, né? Um boom de educação perceptiva que faz você fazer muito bem seu desenho depois na hora da formação, tá? Bacana, né? Qual que é agora o terceiro e último fundamento do método maestria? Recapitulando, eu já te falei
sobre o domínio do material, que é o primeiro, sobre a educação perceptiva, né, estimulação perceptiva, que é o segundo fundamento do método, e agora o terceiro fundamento, que é a formação completa do desenho, tá? Eu chamo de formação. E o que é a formação? É você começar a fazer os desenhos completos, tá? O rosto completo. Você já passou por aquelas duas etapas mais importantes para chegar aqui na parte da formação. Você já está mais preparado, conhecendo melhor seu material, estimulou bem sua percepção, né? Criou um repertório já na tua memória perceptiva, e isso vai começar a trazer já resultado logo de cara nos seus desenhos completos. É mais ou menos como uma fundação de uma casa, tá? Ali foi os alicerces e agora é a parte completa, que vai ter processo também, tá? Se você imaginar uma casa sendo construída, vai chegar um momento que ela vai estar meio feinha, por mais que ela tenha uma estrutura, uma base, um alicerce muito bacana, que foi a estimulação perceptiva. Então essa casa vai estar em processo de acabamento, vai estar meio feinha. O desenho também, na parte da formação, pode ser que você julgue na hora que você está fazendo que não está ficando legal ainda, porém, tenha paciência, porque é como uma casa. Quando você conseguir dar o acabamento, show de bola. Seu desenho vai ter realismo, sua casa vai chamar atenção, tá? Simbolismo que eu estou usando aqui. Daí não só para rosto, para desenhar animais, carros, tá? Objetos, tudo que você for desenhar vai passar por esse mesmo processo. Então vamos lá, formação, tá? Dança completa, como que você faz agora, o que você pode entender aqui do método para você ir bem nessa parte da formação completa do desenho. Eu vou te dar aqui algumas recomendações, tá? Tanto técnicas como perceptivas. O seu desenho já começar realmente a ganhar vida, e para você evitar vários erros, tá? Para você entender essa última etapa também, queimar esses erros aí e começar bem com o pé direito. Muita gente erra por muito tempo, tá? Quem está começando agora erra muito em alguns pontos, bem nessa etapa, tá? Da formação do desenho. E eu vou te mostrar esses erros, tá? E as duas técnicas que eu uso aqui, que é a técnica da modulação de tons e a técnica das 3 visões, tá? Coisa simples, mas eu vou te mostrar o efeito que dá. Primeiro, tonalidade, tá? A galera erra muito aqui, tem várias pegadinhas que faz a gente errar, tá? Acaba sendo normal, se a gente não saber driblar isso, a gente errar bastante nisso, tá? O desenho preto e branco, ele vai seguir vários tons de cinza, luzes, né? Sombras, brilhos, pretos, intensos. E só que tem muita gente que na hora de fazer justamente esses tons acaba se perdendo, né? Erra em um tom, depois erra no outro, vai virando um efeito dominó, acaba errando em vários. E acaba que compromete todo o restante do desenho. Daí, acaba que onde era cinza escuro fica claro, onde era brilho, né, a pessoa não consegue dar o efeito do brilho. Onde seria preto, ela faz cinza escuro, né, ela não chega num tom realmente próximo do preto. Então isso vai roubando toda a beleza do realismo, vai roubando profundidade, contraste, vai roubando muita coisa essencial para você que quer ter um bom realismo no desenho. E isso interfere muito no resultado. Olha só esse exemplo aqui do meu desenho, esses exemplos, né, dos meus próprios desenhos de antes e depois, como você vê que eram clarinhos, né? Eram clarinhos sem essas duas técnicas da modulação de tons e das 3 visões, tá? Para me atentar nisso, os desenhos eram clarinhos, não tinha muita vida, e do lado você vê como ganhou mais riqueza, ganhou mais profundidade, ganhou mais vida no desenho, né? Então o desenho fica muito mais bonito, tá? Fica com muito mais beleza, muito mais chamativo, e é essa a intenção que eu quero te ensinar isso para você também fazer no seu desenho hoje. Então o que acontece na técnica da modulação de tons? Você vai aprender a identificar sempre as tonalidades da referência que você está desenhando. Então isso vai te trazer muita assertividade e mais realismo, tá? Você não vai cometer esses erros tonais, tá? É isso que a gente vai trabalhar na modulação de tons. Então ela é dividida em 3 partes, tá? A primeira parte é o comando do preto, tá? O que eu chamo de comando do preto. Por quê? Porque o preto ele é como um comandante. Quando você entende onde ele está, onde que é preto, quando você aprende a identificar ele, já coloca um bom tom escuro, um bom tom de preto no seu desenho, fica muito mais fácil você obedecer os outros tons do seu desenho. Inclusive dá para você achar os outros tons com mais facilidade, vou te mostrar aqui. Mas eu já vou te dar esse mesmo exemplo para você achar o preto. Então o que eu faço? Aqui eu estou usando uma lapiseira
com grafite 4B. É a mesma graduação do lápis que eu te indiquei, tá? Do Faber-Castell 4B ou 6B. Então você pode fazer tranquilo, tá? Não ligue porque eu estou usando a lapiseira, você pode fazer com lápis. Porque o que vale, o que acontece? Aqui eu estou sombreando um fundo de um desenho. E por que eu estou assertivo nessa tonalidade logo de cara? E isso vai me ajudar a ter base para fazer o desenho inteiro. E eu já começo bem o desenho, com a tonalidade correta. O que eu fiz? Eu peguei um papel, como você está vendo, e olha só, está pintado um pedacinho, você vê que realmente é o mesmo tom que eu estou fazendo aqui no fundo do meu desenho. O que eu fiz para achar? Eu vim na minha referência, comparei, tá? Peguei um papel em branco, comparei o tom de quase preto, digamos assim, que está aqui. Eu vou colocar por cima para você ver, olha só. Aí eu fui pintando. Eu fui pintando até chegar nesse tom da referência. Eu comparei. Quando eu vi que estava igual o tom da referência, eu me baseei. Eu vim no fundo do meu desenho, comecei a sombrear o fundo até eu chegar nessa exata tonalidade. Então quando eu chego nela, em um pedacinho eu já vou fazendo todo o fundo daquele desenho nessa tonalidade. E o que vai acontecer? Eu já comecei super bem o desenho, já estou sendo assertivo na tonalidade logo de cara. Então isso vai me ajudar, porque quando eu começar a fazer o restante do desenho, eu já estou sempre andando certo na tonalidade certa. É uma forma de você também encontrar a tonalidade ideal para você já começar naquela parte que você estiver fazendo do desenho, beleza? Olha aqui mais um exemplo sobre esse negócio de tonalidade, tá? Se você reparar, presta atenção na tonalidade dessa imagem, tá? Que eu estou te mostrando. Eu vou colocar essa mesma imagem em um fundo preto, para você ver o que vai causar. Olha só a diferença. Se você reparar, essa parte dá uma sensação que está um pouco mais clara, se a gente comparar com essa da direita. Sendo que é a mesma tonalidade, a mesma imagem. E por que isso acontece? Enquanto a gente desenha, isso acontece, tá? E acaba atrapalhando a gente. Porque aqui em volta tá tudo preto, ó, se você reparar nessa primeira. Então, dá uma sensação que está mais claro. E já do lado direito, em volta a gente tem tudo branco. Então dá uma sensação que essa parte é mais escura. É uma ilusão que dá na nossa percepção. Então é normal, quando você estiver escurecendo um desenho, você fica com medo de colocar tom. Por quê? Porque você julga que está escuro. Se você estivesse desenhando essa mesma imagem e por algum motivo em volta dela tem muito preto, tá? Não precisaria ser assim do jeitinho que está aqui, mas ela vai ter um monte de jogos de nuances, né? Então, se a da direita fosse a referência e você estivesse desenhando no papel branco, talvez você já ia ter medo de escurecer, porque você tem a sensação que aquele cinza é mais claro do que ele deveria ser, né? Então, quando você tem a folha em branco em volta, você tem que ir perdendo esse medo. Muita gente erra nesse início por ter esse medo de escurecer o desenho. Então é sempre bom você aprender a identificar os tons da sua referência e já ir passando da forma certa para o seu desenho, tá? Porque quando você começa a fazer, se você já começa a errar nessas tonalidades e você não perceber esses erros ou não melhorar conforme você está desenhando, você vai acabar deixando o seu desenho clarinho, sem vida, né? Meio opaco. É o que acontece com a maioria das pessoas que está começando no realismo e ainda não se atentou nisso, tá? Não consegue achar bem as tonalidades e fazer de um jeito legal no desenho. Aí na modulação de tons também, o que tem? Tem o verdadeiro branco, tá? Eu chamo de verdadeiro branco, que é pra gente também educar nossa percepção de tons. Se você reparar, eu fiz vários recortes, ó. A parte branca do olho, como a gente julga ser branca, quase nunca é branca, tá? Eu não vou dizer que nunca é, porque vai depender da imagem, né? De repente tem uma imagem que tem uma luz intensa demais e chega, né, praticamente no branco. Mas eu separei essa imagem para te mostrar justamente isso. Muita gente também erra no desenho realista, porque deixa essa parte branca do olho, entre aspas, branca, né? Não faz o cinza. E quando faz, de repente faz muito clarinho, porque julga que é muito clarinho, quando às vezes não é, tá? Depende muito de cada referência. Por isso que eu separei aqui 4 imagens para você dar uma olhada nisso, para você identificar bem e saber essa técnica do verdadeiro branco, tá? Que isso daqui também vai influenciar no seu desenho. Olha só, eu fiz vários recortes. Nessa primeira, se você olhar, olha só o recorte aqui do lado. Olha o tom de cinza, tá? Quando a gente vê em um fundo branco, que seria o seu papel, olha a diferença que dá, né? Essa segunda, olha só a tonalidade dela. É um cinza bem escuro se a gente comparar.
Quando você olha para pro quadradinho recortado e pro olho aqui, você pensa que nem é, né? Você imagina que o cinza tá muito escuro, né? Esse cinza que tá recortado aqui na folha branca, né? Entre aspas, no fundo branco, a gente vê muito escuro isso daqui, não parece que é o mesmo tom de cinza que tá ali no olho. Então é mais uma pegadinha, é mais uma ilusão, né? Quando a gente vai desenhar, existe isso, né? E geralmente, quando você já tem bastante experiência, você contorna bem isso. Ou quando você entende, né, o seu erro, entende como eu estou te mostrando aqui, eu já estou te dando consciência dessas pegadinhas. Então você já vai com sabedoria na hora de desenhar, você já vai ficar atento a isso, né? O que muitas pessoas levam muito tempo errando, você não vai levar esse tempo todo errando, você já vai ter essa consciência hoje. Porque realmente engana, tá? Engana a nossa percepção. Quando a gente olha esses dois tons, não parece que é o mesmo, tá? Olha aqui mais um recorte que eu fiz nesse, ó. Aqui é bem claro, olha, é um lugar tem muita luz batendo aqui na referência, né, nessa parte, e eu julguei que poderia ser branco, e não é, né? Quando você olha ali, a gente ainda vê que é um cinza clarinho, né, bem leve. E aqui o último olho também. Olha só, nesse último olho, como eu fiz também o recorte, e você pode ver aqui do lado que ele também não é branco, tá? Ele não é o verdadeiro branco. Se você olhar ali, tem um tom de cinza que você tem que fazer na hora que você estiver desenhando também, tá? Então você pode usar aqui aquela mesma técnica, tá? Você pode sempre ter uma folha em branco, se você tiver dúvida da tonalidade que você precisa achar ali para pôr no desenho, vem com a folha em branco por cima da referência, é uma forma, tá? Tem várias formas de você identificar esse tom. E faz aquela pinturinha, igual eu fiz naquele fundo escuro, em alguma outra tonalidade, né? No começo, né? Com o tempo você vai ver que você vai ficando bom, você vai sendo mais assertivo, vai perdendo esse receio de escurecer o desenho, né? Você começa a entender as tonalidades, porque no começo é normal, tá? Você vai achar que tá escuro, né? Porque tem toda a folha em branco em volta. Então, conforme você for pegando experiência e usando esse tipo de técnica para acelerar seu aprendizado, melhor vai ficar seu desenho. Olha só mais um exemplo nesse tabuleiro aqui. Se você reparar, olha o B e olha o A, tá? Olha o A e olha o B, esses dois quadrados. Se eu te falar que os dois têm a mesma tonalidade, você acreditaria? Olhando, eu não acreditaria, tá? Parece que o A é mais escuro e parece que o B é mais claro, tá? Quando a gente olha, e aqui esses dois quadrados poderiam ser qualquer outras partes de uma referência, né, que você está desenhando, e pode trazer essa mesma ilusão de ótica, até esse mesmo, digamos que, engano perceptivo vai acontecer com você também, igual está acontecendo aqui. E por quê? Eles são da mesma tonalidade, tá? Mas por que parece que não? Por que parece que o A é mais escuro? Porque em volta do B, a gente tem esses quatro quadrados bem escuros, tá? E tem toda uma sombra aqui, se você reparar, toda uma sombra, toda essa parte aqui tem essa sombra que é desse cilindro verde, né? Então tem toda essa sombra e tudo isso está influenciando na tonalidade que a gente percebe. E em volta do A tem esses três quadrados, né, brancos, que está tendo incidência de luz neles, né? Então isso está fazendo a gente ter essa ilusão, esse engano perceptivo de que tem diferença nessas duas tonalidades, do A e do B. Então tem luz vindo aqui, tem luz vindo aqui embaixo, tem bastante luz nessa região. E já aqui onde está o B, tem toda essa parte de sombra, né, do cilindro. Então é isso que está interferindo aqui e trazendo esse engano na nossa visão. Então isso acontece bastante também, tá? É bom você já ter essa consciência. É por isso que a gente tem que ser muito assertivo na tonalidade do desenho, tá? Aí que está a importância da tonalidade. E a terceira parte da modulação de tons é o que eu chamo de modulação de tons mesmo, que é a parte de degradês, né? Que é tudo isso combinado, é o preto bem achado, né? O comando do preto, dos tons escuros, depois o verdadeiro branco, né? O que é branco realmente, para você não se enganar nisso, para você não errar, e depois a modulação, que é todas as nuances, né? As passagens de tom suave. Então é mais uma parte de degradê mesmo, você já viu aqui antes, né? Um pouco sobre degradê, o degradê livre, na hora que a gente fez aquela estimulação perceptiva, você viu
como que você já faz um bom degradê, como que você sombreia o desenho, né, com o movimento do lápis, para deixar ele mais homogêneo, mais bonito. Então é isso, tá? Unido com esses dois pontos que eu te falei também, do comando do preto e do verdadeiro branco, que vai tornar o seu desenho mais assertivo, mais bonito, com mais vida, tá? Nessa questão da tonalidade. Bom, então para finalizar, existem mais alguns erros, tá? Perceptivos, além desses erros tonais, existem outros erros também que muita gente acaba cometendo, que é na hora de fazer os detalhes, na hora de ter uma visão mais harmônica, né, do seu desenho, né, para trazer mais harmonia, na hora de ter uma visão de simetria, para deixar ele proporcional, com a proporção bonita. Isso é muito importante também para você desenhar bem, tá? Se você olhar esse desenho meu antigo, olha como falta muito essa questão da proporção, né? A simetria é o que eu chamo das três visões, tá? É a visão geral, é a visão de ponto e a visão de simetria. Eu precisaria de um pouco mais tempo para explicar essas outras duas. Hoje, aqui nesse vídeo, eu vou te explicar a visão de simetria, que basicamente é você conseguir dar uma proporção legal para o seu desenho. Isso é básico, tá? É um básico, mas é essencial, que muita gente acaba errando nisso. Se você reparar esse meu desenho antigo, olha só como eu errava muito, né? Olha a proporção, olha os olhos, como tá ruim o tamanho, olha a cabeça no geral, a boquinha, olha o tamanho dessa boquinha. Com certeza tá totalmente desproporcional esse desenho. Só de olhar, só de bater o olho, a gente percebe isso. Qualquer pessoa, mesmo que a pessoa nem saiba desenhar, ela vai perceber. Isso é a beleza do desenho que, né, de cara você vê que tá errado, que tá... Se eu desenhasse aqui um personagem, uma pessoa conhecida e tal, ou se fosse para me presentear de repente alguém nessa fase que eu desenhava desse jeito, ia ficar horrível, né? Não ia nem ficar parecido com a pessoa. Se você reparar, tem muitos erros aqui, tá? Mas aqui eu estou chamando a atenção para a simetria do desenho. Então olha o tamanho da orelha, olha o tamanho da orelha desse desenho, vê se isso, na hora você já bate o olho e vê que não tá certo, tá totalmente sem nexo, né? Sem proporção. A cabeça no geral, olha só como tá errado. E por que que eu errei tanto assim? Porque eu não usava meio nenhum para manter a simetria do meu desenho. E aí existem várias formas de você manter seu desenho proporcional com uma boa simetria. Você pode usar algumas técnicas simples, como grid, mesa de luz. Ah, Henrique, mas eu não sei o que é, eu não sei como é que faz, eu vou te mostrar como é simples. Por exemplo, o grid, tá? Você pode fazer em qualquer desenho que você for fazer. Pode fazer um desenho simples, como eu vou te mostrar aqui, para você ir pegando a prática. Depois você vai aumentando o nível, né? Quando você for desenhar retrato e por aí vai. Bom, então como que funciona o grid? Nada mais é do que você quadricular a sua folha na hora de desenhar. Você vai quadricular tanto a folha que você vai fazer o desenho, como a referência, tá? Você pode quadricular na própria referência que você imprimiu, né? Ou usar algum aplicativo, né? Tem alguns que você pode quadricular pelo celular, por exemplo. Você quadricula aquela imagem que você vai desenhar. O que você vai fazer depois no papel? Fazer a mesma quantidade de quadrados que você fez ali na referência no seu papel. Então isso vai servir para você ampliar um desenho, se você quiser, até para você diminuir, né? Porque depende do tamanho dos quadrados. Ou você faz do mesmo tamanho, tá? Se a sua folha estiver impressa, por exemplo, enfim. Para que vai servir o grid? Para você deixar o seu desenho bonito, agradável, proporcional, com uma boa simetria, para depois você poder aplicar o sombreamento por cima de uma boa proporção do seu desenho. E daí não tem segredo nenhum, tá? É só você ir fazendo. O que você vê nesse quadradinho aqui, você vai lá, olha só como que é. Tem um círculo, né? Eu venho aqui, faço o mesmo círculo, faço ali. Aqui tem mais um círculo, eu venho no mesmo lugar ali, faço aquele círculo. Aqui tem essa parte do peixe, né, da frente, eu venho aqui e faço do mesmo jeitinho que eu estou vendo. Onde está passando a linha, eu venho e faço no mesmo lugar do quadrado, olha só. Aqui passa um arco, eu venho aqui no mesmo lugar e faço um arco. Aqui faz assim, eu venho lá no mesmo quadrado e faço, entendeu? Não tem segredo. Isso vale para você desenhar qualquer coisa, tá? Para você manter uma boa proporção. Então, olha só, eu fazendo aqui nesse quadradinho, tá? Eu tô usando uma canetinha só para ficar bem vivo, tá? Para você perceber aí no vídeo.
Mas é claro que você vai fazer com lápis, tá? E bem clarinho, como eu já meio que fiz aqui, só que tá bem clarinho. Por baixo eu estou reforçando com a canetinha para você ver. Então, beleza, eu fiz ali em cima, agora eu venho aqui no segundo quadradinho, olha ali do lado, olha só como que é. Então eu venho e faço do mesmo jeito, tá? Onde está passando, olha só, aqui o olho. Então eu venho aqui e faço no mesmo lugar que eu vejo que é no quadrado. Depois eu parto para esse próximo quadrado, eu faço do jeitinho que está ali, né? Tento fazer mais próximo da região que está do quadrado, eu vou me baseando nisso. Aqui eu vou para o terceiro, vou fazendo, percebendo o ângulo que está, onde termina, onde começa, tá? Aquele formato do desenho, onde termina, olha só. Aqui é curvado, eu venho e faço. Só tem isso nesse quadrado, né? Eu já vou para o próximo. E aqui, já terminando no último quadradinho, eu já termino todo o esboço do desenho. Bom, então essa é uma das maneiras, tá, de você manter o seu desenho com uma boa simetria. Você tem uma boa percepção de simetria do seu desenho, tá? Isso aqui já vai fazer você evitar vários erros, tá? Depois você tendo boas técnicas para aplicar o sombreamento e tendo também uma percepção trabalhada, tá, para fazer o realismo, com certeza o seu desenho vai ficar bom. Então eu precisaria falar um pouco mais, né, sobre as outras duas visões dessa técnica das 3 visões, que é a visão geral e a visão de ponto, tá? Que basicamente você vai focar nos detalhes na visão de ponto, e na visão geral você vai entender o todo do desenho, prestar atenção na harmonia que está causando, né? Então a gente se aprofunda um pouco mais em toda a metodologia do Maestria, tá? Aqui eu estou te apresentando o básico. E esse é o ciclo, né? Esse é o ciclo da educação perceptiva que acontece dentro do método Maestria. E esses são os 3 fundamentos, tá? Que vão deixar seu desenho agradável, bonito e com realismo. Ou seja, um excelente desenho realista, para ficar bom, ele sempre vai ter essas 3 etapas, né? Ele vai passar por esses 3 fundamentos. Então basta você prestar muita atenção em tudo isso, colocar em prática, tá? Não basta apenas ouvir. Quando você colocar em prática, entender toda a estrutura do método, você consegue também ir alcançando os resultados. Então, recapitulando: conhecimento do material, primeira etapa. Segunda etapa, estimulação perceptiva. A gente mostrou os estímulos perceptivos, alguns, né, para você ir criando essa memória perceptiva realista, tá tendo uma educação na sua percepção para você entender como que funciona o realismo, para você entender como que faz, para você acelerar o seu aprendizado. E a terceira etapa da formação do desenho, que eu te mostrei vários erros que a gente acaba cometendo, muitas pessoas por muito tempo, tá, sem perceber, e que quando você entende nessas técnicas que eu mostrei para você já ir acertando em tudo isso, seu desenho já vai começar a ganhar vida, beleza, em muito menos tempo. Então é claro que tudo isso a gente se aprofunda ainda mais dentro do método Maestria, tá? Em cada uma dessas etapas, e não é questão de dom, tá? É questão de método, de receita, para você seguir o passo a passo e chegar nos mesmos resultados. E sempre lembre-se, tá? Nada do que você está vendo aqui vai trazer resultado para você se você cometer o pior dos erros. Qual que é o pior dos erros? É você não corrigi-los, né? De repente você percebeu vários pontos aqui, vários erros que você já sabe que você está cometendo, que você já percebeu que está te atrapalhando, e se você não corrigir eles, é o pior dos erros, porque você já está tendo consciência do que fazer, né? Agora é mais simples, é só você ir lá, praticar, colocar em prática e corrigir. Então não cometa o pior dos erros, tá? Que é deixar de fazer. Bom, eu acredito muito que agora você está animado, está animada com tudo isso que você está aprendendo. Com certeza, se você seguir etapa por etapa disso que eu te mostrei, seus desenhos não vão ser os mesmos, tá? Com certeza já vai ter mudança, com certeza você não vai sair dessa aula a mesma pessoa. Tenho certeza que alguma coisa já mudou na tua forma de perceber, de entender, de compreender, de praticar também. E é natural que de repente você acredita que seja o suficiente, né? Toda essa parte que eu te mostrei para você implementar. Só que o método Maestria não é
Só isso, tá? Tem muito mais coisa e não tem como eu entregar tudo para você, que eu levaria horas, horas e horas para entregar todo esse conhecimento. Então, com certeza, eu precisaria passar muito mais tempo com você e aprofundar muito mais na metodologia. E eu queria te fazer um convite, né? Agora que você entendeu como que funciona o método, eu te mostrei, para você que quer passar um processo mais intenso comigo, para você se aprofundar dentro da metodologia. Qual que é esse processo? O meu público, como eu já te falei antes, muita gente queria aprender, queria esse conhecimento, né, essa coisa mais densa, para eles aplicarem realmente o passo a passo, para eles saírem do comecinho, chegando num nível mais alto de realismo, mais aprofundado. E foi aí que surgiu tudo isso. Eu compactei, peguei tudo que deu certo ao longo da minha experiência, transformei nessa metodologia, né? Trouxe o curso Maestria do Realismo, que é o nosso curso, nosso treinamento completo. E o que é o curso Maestria do Realismo? Ele é um curso 100% online, tá? Com aulas gravadas e editadas. Isso dá muito mais qualidade nas aulas, tá? Você consegue ver cada detalhe nos vídeos, tá? Nas videoaulas. O acesso ao curso Maestria ele é imediato, tá? Então assim que você faz a sua matrícula, você já recebe o seu acesso e na mesma hora você já pode assistir as aulas da onde você estiver, na hora que você quiser também, quantas vezes você quiser, não tem limite. Então o que é o curso Maestria do Realismo? Primeira coisa, você vai ter acesso às aulas, tá? Que vão desde o iniciante, para você que está começando agora, você que está no comecinho do desenho realista, até você chegar nesse nível avançado de realismo. Então lá vai ter todo o passo a passo, tá, do método Maestria, tudo aprofundado, etapa por etapa a gente vai se aprofundar nelas. Por quê? Porque você não corre esse risco, né, de ter várias dúvidas. Se você começar a implementar o método, sem dúvida nenhuma você vai ter dúvidas, você pode cometer vários erros, tá? Então, dentro do método você não vai correr esse risco, né? Dentro do nosso treinamento completo. Inclusive é justamente por ter esses erros, tá? Que antes da gente começar os módulos do curso, eu já trago logo de cara essa aula com 9 principais erros, né? Para você que quer chegar nesse nível profissional de realismo no seu desenho, você quer implementar tudo isso. Quais que são os erros, os 9 principais erros que você deve evitar na hora que você está começando, para você não cair neles. Depois você vai entender cada etapa aprofundada do método, tá? Domínio do material, estimulação perceptiva e formação do desenho. Um complementa o outro, precisa ter esse casamento, tá, para dar certo. Daí depois o curso ele está dividido em 7 blocos principais, tá? Isso aqui é para facilitar mesmo o resultado que você vai ter. O primeiro bloco é o bloco dos materiais, tá? Aqui você vai saber tudo que você precisa sobre os materiais. Já já eu vou te explicar mais detalhado todo o processo que você vai passar. No bloco 2 é a educação perceptiva, já já eu te explico melhor. E no bloco 3, a estimulação perceptiva, tá na prática, eu vou te mostrar aqui. É ali que a gente vai colocar a mão na massa e daqui a pouco eu te explico melhor. Depois vem os 4 blocos de formação do desenho, tá? São a formação completa, então você vai ver tudo que você vai aprender aqui, todos os desenhos que você vai aprender no curso. E eu separei em 4 blocos, tá? Blocos e módulos também, você vai entender. Então no módulo 1 é o módulo dos materiais, aqui você vai entender tudo que você precisa, tá, sobre o domínio dos materiais, que é o primeiro passo, tá, do método que você tem que aprender. Nesse módulo você vai sair com certeza tendo sabedoria. Que sabedoria é essa? De você não ficar mais daquele jeito, né? De você ver vídeos aleatórios na internet, você vê um artista desenhando e na hora que você vai fazer no seu próprio desenho dá tudo errado. Então aqui é um módulo inteiro dedicado só para você ter esse domínio do material, que você já até entendeu aqui a importância dele, que é o primeiro fundamento do nosso método. Então a gente vai se aprofundar qual material que você deve ter, qual material que você não deve ter, tá? Para você também não sair comprando de tudo, gastando seu dinheiro à toa, tá? Não é sabedoria fazer isso. Então você vai entender como usar cada material. A gente vai ter uma visão geral de todos os materiais que a gente vai usar no curso, tá? Não são muitos materiais, não são os materiais mais caros, mas são os materiais essenciais que você vai entender todos os bastidores para você usar também. Inclusive tem aula de como você usar um único lápis, tá? Em um desenho inteiro você vai ver como que você usa um só lápis. Eu vou te mostrar toda a técnica para fazer isso. Não que você só vai usar um lápis no curso inteiro, não, eu vou te mostrar
como que você pode adaptar para você usar esse único lápis no desenho inteiro. Isso aqui vai ajudar bastante a tua percepção, tua coordenação motora. Você vai entender como preparar seu material, a ponta, por exemplo, como que você faz a ponta do lápis. Só um exemplo, tá? Tem muito mais lá. Para você fazer determinado tipo de efeito, né? Qual a diferença da preparação do material? Coisa simples, mas que vai causar diferença, tá? Qual a lapiseira que eu uso? Inclusive a lapiseira tem uma historinha engraçada, que eu tenho uma lapiseira de R$2,50, que eu uso até hoje essa lapiseira. De vez em quando eu vou lá e pego ela, tá? É um xodózinho. Por quê? Porque eu fiz vários desenhos com essa lapiseira, porque não era a questão do valor, mas era o grafite, né? A forma de usar. Você vai entender isso dentro do Maestria do Realismo. Vai entender sobre as graduações, tem os tipos de papéis, todos os macetes, tá? De todos os materiais mesmo que você precisa aprender. Depois do bloco 2, você vai entender tudo sobre educação perceptiva, que eu já comecei a falar aqui para você. Eu sempre recebo dúvidas assim de pessoas querendo entender como que elas melhoram. Algumas pessoas que já entenderam a importância da percepção, tá? Não só a técnica, como que elas melhoram a percepção delas para conseguir desenhar bem, né? Eu recebo muitas dúvidas assim, então aqui vai ter esse módulo que a gente vai falar sobre educação perceptiva. Por quê? Porque não adianta você ter um conhecimento do material, entender tintim por tintim, se você não desenvolver essa educação perceptiva, que foi o que eu já te mostrei aqui hoje. Então vai ter aula ali, né? Como que funciona a nossa percepção, o que é memória perceptiva, a gente vai se aprofundar, como ter uma percepção realista, tá? A gente vai ter uma aula falando disso. Quais são os erros e enganos perceptivos? Por quê? Porque tem vários erros e enganos, tá? Na percepção. E como que você evita, tá? Como que você dribla isso para você já começar bem no realismo? Isso vai acelerar o teu processo, tá? De aprendizado. Depois vem o módulo 3, que vem a estimulação perceptiva, tá? Aqui a gente vai colocar a mão na massa. Você deve lembrar aqui que eu já te mostrei alguns desses estímulos perceptivos, só que lá dentro a gente vai se aprofundar muito mais, tá? Tem muito mais estímulos que eu trouxe já de acordo com a minha experiência para você já chegar na parte da formação do desenho muito bem, tá? Então aqui você vai ver o que são estímulos perceptivos, você vai praticar vários, tá? Estímulos tonais, verdadeiro branco, comando do preto, modulação de tons, técnica das 3 visões, aprofundado, classes de brilho, tá? Você vai entender isso, técnica de fios, tipos de texturas, tá? Vários tipos de texturas, luz e sombra nas texturas, desfoques, camadas, degradês livres e muito mais, tá? Tem muito mais estímulos. São aulas curtas, mas que faz uma diferença grande depois, tá? Inclusive você que pensa que precisa ter muito tempo para desenhar, são aulas curtas, tá? Você vai ver que isso aqui vai fazer você tomando um gosto muito maior para desenhar, só com essas aulinhas aqui, para depois a gente se aprofundar nas aulas mais focadas para você fazer desenhos completos. Beleza, agora vem as 4 partes da formação que eu falei, tá? Os 4 blocos, que são também os 4 últimos módulos do curso, começando no módulo 4. No módulo 4 a gente vai desenhar vários tipos de cabelos, tá? Completos. Então tem cabelo liso, tá? Você vai entender todo o processo, passo a passo, cabelo ondulado, cabelo afro, como que faz o cabelo afro, cabelo cacheado, como que você evidencia os brilhos, cabelos escuros, cabelos claros também, você vai ver toda essa técnica, tá? Passo a passo, e cada aula vai ter a imagem também para você baixar, a imagem de referência, então você vai baixar e fazer junto comigo, ali cada aula. Então você vai ver também o que você deve evitar na hora de desenhar os cabelos, quais são os erros que as pessoas cometem, tá? Para você não cometer, para você começar bem o desenho de cabelo, como que você esfuma, tá? Como que você deixa suave os fios, como que você evidencia brilhos, como que você faz os fios brancos, como que você dá movimento no cabelo, como que você faz um bom contraste no desenho de cabelo. Tem uma galera que foge, tá? Tem uma galera que vive desenhando personagens carecas só porque não consegue desenhar bem desenhos de fios, tá? Sobrancelha também, barba, cabelo. Então vamos matar esse medo aí
Esse módulo aqui você vai se aprofundar bastante. Depois vem a segunda parte da formação, que é o módulo 5. Como que você faz um olho feminino, como que você faz as texturas em volta, tá, do olho. Você vai entender também como que você faz um olho masculino, tá? Como que você deixa ele expressivo, diferentes tipos de texturas em volta, você vai aprender tudo isso também passo a passo. Como que você desenha o nariz, né, a textura em volta da pele, você vai entender como que faz uma boca realista, como que faz as ranhuras, como que você suaviza, tá, esses riscos, esse tipo de textura. Depois tem um pit stop. O que é esse pit stop, Henrique? Aqui é uma pausa para a gente brincar um pouco, tá? São desenhos mais simplificados para a gente descontrair um pouco, tá? Não tem todo aquele nível de realismo dos outros que você vai estar aprendendo, mas eu tenho certeza que você vai curtir bastante. Para você ter uma ideia, você vai usar uma moeda de R$1 e um copo americano para a gente tirar a medida, você vai ver que é bem bacana de fazer. Em seguida, a gente entra na parte 3 da formação, que é o módulo 6, tá? O penúltimo módulo do curso. Aqui tem a aula de um retrato de rosto infantil completo. Você vai entender o jeito que eu faço, tá? Todo passo a passo, como que eu faço as texturas suaves, como que eu faço essas expressões mais delicadas no desenho e ao mesmo tempo com um bom contraste. Como que você aplica as camadas de sombreamento, como que você esfuma, tá? Cada parte dessa do desenho. De repente, além de hobby, você de repente quer trabalhar com encomendas artísticas nesse ramo. Então tem muita gente que procura pessoas para desenhar encomendas, né, de crianças, de bebês. Então é um mercado também, é uma oportunidade. Você que quer ficar bom, né, desenvolver, montar tua pasta, teu portfólio baseado nisso. Depois tem a aula de retrato de rosto feminino completo, né, com vários tipos de texturas, pelugens finas. Aqui você vai entender vários tipos de textura também, a forma que eu faço, como que você vai fazer, tá? Como que você vai aplicar no seu desenho, como que você deixa a pele realista do desenho, como que você deve fazer, quais são os principais erros também nessa etapa que você não deve cometer. Depois tem a aula de retrato masculino, tá? As expressões masculinas também mais marcantes, como que você faz, como que você trabalha todo passo a passo para deixar seu desenho também expressivo. Tem também essa etapa extra, tá, que eu marquei aqui, que você pode desenhar referências além das que eu explico nas videoaulas. Você pode pegar outras próximo daquilo que você está aprendendo. Isso vai aumentar ainda mais o repertório, tá, da tua memória perceptiva, de tudo que você está aprendendo ali, vai aguçar ainda mais. Inclusive não só aqui, você pode pegar também nas partes isoladas, né, do olho, nariz, boca. Você pode pegar e fazer mais de uma vez, tá? Mais de uma referência, né? Fazer mais. E para finalizar, a gente vem para a última parte da formação, que é o módulo 7, que a gente vai entender como que desenha animais, tá? Você vai entender quantas vezes de repente você quis desenhar um cachorro, quis desenhar bem, né, um gato, e deu tudo errado, né? Então aqui a gente vai se aprofundar, depois de ter passado pelo processo de desenhos de fios, cabelo, barba, que a gente vai vir nesse módulo entendendo um pouco mais sobre como fazer pelos, né, pelos longos, pelos mais curtos, como que você deixa expressivo também, contrastado o seu desenho, como que desenha penas também, você vai ver. E lembrando que mais uma vez é mais um mercado também, tá? Esse mercado pet, tem muitos tutores de animais que querem desenhar os cachorros, né, os gatos, e pode ser uma oportunidade para você também que queira ter uma fonte de renda também com desenho. Então você vai entender também quais são os erros, tá? Os principais erros aqui também no desenho de animais que você deve evitar. Tudo isso passo a passo. Bom, você vai ter acesso também, além de todas as aulas do curso, tá, do Maestria, você vai também passar a ter acesso à comunidade exclusiva dos alunos no Facebook. E o que é essa comunidade? Lá é um ambiente que a gente vai se encontrar, você vai conhecer outras pessoas que também vão compartilhar os resultados, tudo que elas estão aprendendo, né? Vocês vão compartilhar o conhecimento de vocês também, sempre que dá, eu vou estar passando por lá também, a gente vai estar crescendo junto ali. Então dúvidas sobre material, qualquer tipo de dúvida que você tiver, você já vai lá compartilhar com a gente, então você vai ter acesso a essa comunidade exclusiva no Facebook, tá, dos alunos. Com certeza você não vai estar sozinho, tá? A gente vai estar unido e junto ali. Você que está entrando também agora na turma, você também vai ter acesso a um plano de impulso. E o que é esse plano de impulso?
vai ser aulas totalmente personalizadas, tá? O curso não vai ser estático, só nas aulas gravadas. A gente vai ter essa parte também que vai ser de acordo com cada dificuldade em comum que você estiver tendo. Então, a gente vai abordar junto vários temas que envolvem o desenho. Então, ali vai ter desafio, né? Vocês vão participar de desafio. Vão ser escolhidos também algumas pessoas que estiverem enfrentando o desafio, que estiver realmente colocando em prática o método. Algumas vão ser escolhidas para servir de exemplo. Então, alguns vão ter os desenhos avaliados, mesmo que não seja o seu. Essas aulas vão ficar disponíveis na plataforma. Então, vai ter análise, vai ter desafio. Por que isso? Porque aí você vai saber se você está no caminho certo, né? Você, de acordo com essas aulas, quanto mais for crescendo, essas aulas personalizadas, essas dificuldades comuns que vocês têm, cada vez você vai se ver mais ali, você vai aprender a se examinar, né? Você vai criando essa independência para você entender direitinho, né? Porque é ruim você, por mais que você segue o método, por mais que você tem tudo ali, é bacana você saber se você está no caminho certo. Então essas aulas personalizadas, esse plano de impulso é justamente para isso. Eu chamo também de plano de impulso, que é justamente essa a intenção. É impulsionar você, não é para fazer perfeito, mas é para você colocar realmente a mão na massa. É para você se desafiar de um jeito que talvez você nunca se desafiou. E isso vai ajudar, né? Você pode ser um avaliado, você pode ver análise detalhada, cirúrgica de cada pessoa. É muito comum as dúvidas, é muito comum as dificuldades, então você vai se ver muito ali. E essas aulas vão ficar disponíveis na plataforma, então você vai poder ver a hora que você quiser, durante todo o tempo de acesso que você tiver no Maestria do Realismo. Então, o Maestria do Realismo, ele é literalmente uma faculdade, tá? Vai ter todo esse passo a passo, todo esse processo, todas essas aulas, mais a comunidade exclusiva dos alunos, mais o plano de impulso com as aulas personalizadas, tá? Que constantemente vai ser criada para vocês. Henrique, pelo amor de Deus, cara, quanto que vai custar para eu entrar nessa turma? Quanto que vai custar? E antes de eu te falar quanto que você vai ter que investir, eu queria falar mais uma vantagem, tá? Do curso ser online. Muita gente pode achar que não. E por que que eu falo que tem vantagem comparado com o curso presencial? Um curso presencial de realismo, por exemplo, tá aqui em São Paulo, ele custa R$ 5.600, tá? Em uma das escolas que ensinam realismo, que infelizmente nem é. A qualidade do realismo nem é o que eu apresento aqui na Maestria do Realismo, no método. É uma qualidade bem mais artística, bem inferior. E é um período de 6 meses, tá? 5.600, só um nível básico. Se eu não estou enganado, é isso mesmo. Acho que tem depois mais 2 níveis. Tá? Isso aqui é só o pontapé inicial, que você vai levar 6 meses para depois você ter que matricular, pagar de novo esse valor para se matricular na parte avançada. E você tem uma certa desvantagem. Por que que eu falo isso? Porque você fica com contato às aulas poucas horas, se você prestar atenção, poucos dias também na semana, tá? Você não tem tanto acesso assim às aulas. Você tem que ir até o local, e já online você pode fazer no seu horário, você pode fazer 3, 4 horas por dia se você quiser, se você tiver essas horas livres, algum dia da semana você quer se aprofundar mais, você pode fazer no seu tempo livre, chegou do teu trabalho, né, cansado, só quer olhar ali 5 minutinhos, 10, ou na hora do almoço você quer olhar um pouco a aula, quer assimilar um pouco do conhecimento. Então já começa por aí, tem várias vantagens no curso online. Inclusive o meu curso de realismo, tá? O presencial, meu curso presencial, por exemplo, ele tem um valor de R$2.000, com duração de 3 meses, tá? São 20 aulas. E o que que acontece também no meu presencial? Eu tenho o custo do local, eu tenho o limite também dos alunos, tá? Tem custo de iluminação, de luz, enfim, são vários custos que tem adicionais que também faz o valor ser um pouco maior. Que já comparado com o meu curso online, eu não tenho esses gastos, tá? Então, isso já me permite cobrar um valor também mais acessível, tá? Para mais pessoas. Claro que eu também tenho gastos, tá? Não são os mesmos do presencial, mas eu também tenho os gastos, então, como são menores, eu posso sim reduzir um pouco esse valor, apesar de eu saber, tá, gente, sinceramente, de coração, eu sei que eu ficaria, aliás, muito tranquilo se eu cobrasse 2.000, 1.500 pelo curso Maestria, porque eu sei do tamanho da entrega, eu sei de tudo que tem aqui dentro, como está estruturado, eu sei o tamanho da entrega, então eu sei que realmente vale, tá? Só que a gente decidiu deixar um valor mais acessível, tá? Para a maioria das pessoas que acompanham a gente. Então,
o acesso à maestria do realismo, tá? Hoje ele custa 12 parcelas de R$ 58,56 por mês ou R$ 597 à vista, tá? É um pagamento único. Você tem acesso por 2 anos, tá? Todas essas aulas. Você tem acesso também à comunidade exclusiva dos alunos por mais 2 anos. Então é tudo isso que eu te falei aqui e o pagamento é único, tá? 597 é um pagamento único. Então você já pode se inscrever, tá? Clicando aqui no botão abaixo e a gente vai se ver do outro lado. Se você ainda tem dúvida se um online funciona como presencial, eu diria que funciona até mais, tá? Do jeito que ele está estruturado, todas essas pessoas aqui que eu vou te mostrar agora, que eu já até te mostrei, aprenderam online comigo, tá? Não foi presencial. Aqui, ó, o Rick, o Fábio, tá? O Edivan, a Meire, o Fernando. Inclusive eu quero que você seja o próximo, tá? Eu quero que você me manda o resultado dos seus desenhos. Eu quero que quando você implementar o método, na primeira, segunda semana que você já estiver fazendo seus desenhos, eu quero que você seja o próximo. Você me manda no direct do Instagram, tira uma foto do resultado que você está tendo para mim compartilhar, que eu tenho muito prazer em compartilhar o sonho com você, tá junto com você. Eu já passei por isso e é bacana demais ver o brilho no olho, tá? O resultado que você vai começar a ter. Então assim que você fazer a sua inscrição, você já vai receber o seu acesso, já vai receber o convite para a comunidade, você já vai ter acesso a todas as aulas, tá? Então quanto antes você implementar, antes também você vai ter resultado, tá? Inclusive por tudo que o curso, tá? O curso Maestria do Realismo, por tudo que ele oferece, eu imagino também que você até possa ficar um pouco preocupado, né? Um pouco preocupada se você vai ter tempo para assistir às aulas, né? Ou não, se você não vai ter tempo. E é uma dúvida muito comum, tá? Muita gente tem essa dúvida e é por isso que eu vou falar um pouquinho dessa dúvida, tá? Eu quero inverter um pouquinho essa lógica. Por quê? Porque, sinceramente, eu não acredito em falta de tempo. Eu acredito muito em falta de prioridade. Inclusive, eu te convido a pensar um pouquinho, tá? Com você mesmo. Será que não é um momento de você priorizar o estudo mais profundo do desenho na sua vida? Será que não é questão de priorizar isso? Será que você não consegue separar 30 minutos por dia? Se você separar 30 minutos por dia, em 60 dias... você conclui o curso Maestria. Por quê? Porque é só isso que você precisa, tá? 30 minutos por dia, em 60 dias, você conclui todo o método e você fica com conhecimento para sempre. Claro que depois você vai aprimorando, mas se você não fizer isso por você, se você não priorizar, se você não ter essa intensidade, o plano de ação que eu estou colocando aqui é justamente para dar essa intensidade ainda maior, para você conseguir os resultados logo de cara. Só que não adianta, tá? Ter toda a estrutura, por quê? Porque precisa também da tua dedicação, da tua força de vontade. Então, pensa dessa forma, tá? Pensa que todas as coisas que você prioriza, você encontra tempo. Se você analisar agora, tudo que você prioriza, você acaba encontrando tempo para fazer essas coisas. Às vezes até perde tempo, né? Às vezes a gente até prioriza algumas coisas que acaba perdendo tempo. Por quê? Porque não tem muito valor, não tem muito conhecimento, não tem crescimento naquelas coisas. E já o desenho, só você sabe, né, o sonho que você tem, só você sabe o tanto que você já tentou e deu errado, só você sabe onde você quer chegar. E se você não priorizar, infelizmente não vai ter como você evoluir no desenho. Então pensa um pouquinho, será que não está na hora de você priorizar mais o seu sonho? Então esquece esse negócio de não tenho tempo, esquece isso, cara. Prioriza o seu sonho, coloca como prioridade que você vai ver a diferença que isso vai causar. Ah, Henrique, será que vai funcionar para mim? O curso ele tem uma garantia de 15 dias, tá? Uma garantia convencional, por lei, seria de 7 dias. Só que a confiança que a gente tem, a gente decidiu também colocar 15 dias. Por quê? Porque é uma garantia incondicional, tá? Se por qualquer motivo, inclusive, você nem precisa se justificar. Se você não ficar satisfeito, se você de repente achar que não é para você, você não gostou do conteúdo, por qualquer motivo, você não precisa explicar, você não precisa nem dar satisfação. É só você chegar dentro desse período, tá, de 15 dias e você faz o cancelamento, você solicita o reembolso e o processo é automático, tá? Você vai ter 100% do seu dinheiro de volta. Então o risco acaba ficando todo pra gente, não fica em você. Então você pode acessar todas as aulas, tá? Você pode fazer todas as primeiras aulas, você vai ter acesso a tudo. Depois você pode aplicar um método no seu desenho, você pode participar da comunidade dos alunos. Eu não vou levar para o pessoal, tá? Se por qualquer motivo você não quiser mais,
é só você solicitar, pedir o seu reembolso, 100% do seu dinheiro é devolvido, é risco zero. Claro que se eu puder te sugerir, é claro que eu vou te sugerir a tomar a decisão mais acertada, né? Que é jogar a decisão para daqui 14 dias e deixar o risco todo em cima da gente, tá? Em cima de mim. Por quê? Porque você tem dois caminhos, né? Um é ficar na curiosidade, sem saber o que seria os seus desenhos, como que estaria daqui 15 dias, e o outro é você jogar o risco em cima da gente, entrar, e se por qualquer motivo não deu certo, daqui 14 dias você não gostou, qualquer coisa que acontecer, é só você pedir, solicitar o seu reembolso, é automático que você recebe todo o seu dinheiro de volta. Então não fica risco nenhum. É a decisão mais acertada, você joga a decisão para daqui 14 dias. Então literalmente você pode usar e abusar do mapa, tá? De todo o método maestria, e pode sair depois, não tem problema nenhum. É até loucura da minha parte falar isso, né? Mas primeiro que eu sei do potencial que está lá dentro, eu sei também que você tem grandes chances de ser o próximo a me mandar a alegria que você vai ter aí nos resultados do teu desenho, para a gente poder comemorar junto. Bom, então se você quer entrar para a nossa turma, você quer diferenciar seu trabalho, criar uma identidade realista, crescer mesmo, tudo isso que eu te expliquei aqui, tua percepção, receber tudo isso que eu te falei, ter acesso a tudo isso, não andar sozinho, implementar todo o método maestria, clica no botão aqui abaixo, faz sua inscrição, você vai ser encaminhado, tá, para uma página com todas as informações, tudo que eu te falei aqui, lá você vai ver todas as informações do curso, e lá vai ter as dúvidas mais comuns, as formas de pagamento também, toda a informação que você precisa saber. Daí lá você vai fazer seu pagamento. Se você fazer o teu pagamento em cartão de crédito, você recebe tudo isso aqui em poucos minutos. Você já recebe o acesso, tá, no teu e-mail. Se você pagar em boleto, geralmente você recebe no próximo dia útil, tá, o seu acesso. Se de repente você fazer o pagamento hoje, amanhã de manhã você já está com o teu acesso para você acessar as aulas. Então é isso. Logo logo eu quero ver você fazendo aí seus primeiros desenhos realistas, tá comemorando junto comigo, me mandando seus resultados, melhorando ainda mais. E se ficou alguma dúvida ainda, comenta aqui embaixo, fala: Henrique, eu tô com uma dúvida tal, e eu respondo, eu converso mais um pouco com você, e a gente se vê do outro lado. Muito obrigado por participar dessa aula, forte abraço.